Deus abençoe, Ju. Pra gravar. Hoje a gente vai aprender, meus queridos, sobre essa comunidade que Cristo se entregou por ela, né? A importância que tem de sermos igreja. E não só isso, a importância que temos de expressar Cristo através da nossa vida, não só para aqueles que estão mais próximos de nós, né, na nossa família, os nossos amigos, mas em todas as instâncias da sociedade em que os nossos pés se colocarem. Porque na outra turma, né, até falei para eles, nós precisamos o quê? Aprender a sermos aqueles cristãos que as pessoas olham e elas falam, nossa, que mudança essa pessoa teve de vida. É assim que a gente tem que ser. Por quê? Porque senão a gente vai ser sempre cristãos medianos, que a gente não salga essa terra, que a gente não faz diferença. Jesus, ele não suporta coisas mornas, né? Lá, se eu não me engano, é Apocalipse que fala que algo morno dá vontade de quê? De vomitar. Sim, sim. Que algo morno dá vontade do quê? De vomitar. Quem gosta de café morno aqui? Alguém gosta de café morno? É horrível, não é? Café morno? É horrível, gente. É horrível. Então, ou a gente tem que ser. Na verdade, a gente tem que ser quente, não tem que ser frio, né? A gente tem que ser sempre quente. Bem-vinda, Cíntia. Cíntia, lá direto do Nordeste, nós temos uma discipulanda aqui, nordestina. Os nordestinos estão levando tudo aí nas Olimpíadas, né? Coloca o pé lá em Tóquio, já levou tudo. Bem-vinda, Cibele. Então, a gente precisa. Eu quero que vocês. E aí, José Pedro, temos também, olha só, 12 anos, 9 horas da manhã, acordado para aprender a palavra do Senhor. Bem-vindo, Pedro. Deus abençoe, querido. Então, queridos, o que eu quero como irmã mais velha de vocês? Eu quero que vocês entendam a importância de tudo isso que vocês estão estudando com a gente nesses meses aqui, para que vocês não queiram nada menos do que todos os dias honrar Deus com a vida de vocês, honrar tudo aquilo que Deus fez por nós. Porque lembrando, nós éramos para estar no inferno. O Senhor, dentro da misericórdia dele, nos escolheu antes da fundação do mundo para que eu e você estivéssemos com ele eternamente, não sofrendo, mas vivendo dentro de uma alegria plena que só ele pode dar para nós, tá bom? Então fica aqui a nossa introdução. Eu vou. O Igor orou na semana passada. Você pode orar por nós, Patrícia? Isso. Ó, já tá aí há mais de um mês, já deu para aprender a orar, hein? Mas orar é fácil, ó. Só precisa de uma coisa, saber falar. Já tá alfabetizada, né? Pronto. E eu alfabetizo também. Ah, pronto, aí, Deus falando, ó. Deus falando, hein? Você pode orar, querida, por favor? Posso. Amém. Pai, em nome de Jesus, venha abrir nossos olhos e nossos ouvidos espirituais nessa manhã. Amém. Que o Senhor possa falar grandemente com a gente, abençoe a vida de todos que estão aqui e de todos que não puderam comparecer. Amém. Pai, eu ainda lhe peço para que o Senhor nos mostre todos os nossos pecados, aqueles que nós sabemos que cometemos e aqueles que estão em oculto. Amém. Queremos sempre obedecer à sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aê, tá vendo? É fácil, é só falar com Deus. É só falar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, né? Não só para você, mas com ele, né? Para nós, juntos como comunidade. E é isso que a gente vai falar hoje também. Meire, para você, quando você pensa em igreja, o que é igreja para você?
Assim, bem rapidinho, o que que te vem à cabeça quando você pensa em igreja? Que é uma egrégora, aonde todos estão ali por um só motivo e por isso a energia é muito forte. Certo. E, eu acho que um local mesmo para a gente obter forças, né? Força espiritual, porque todo mundo, no mundo terás aflições, né? A gente tem que Exatamente. vencer o mundo, né? Vencer o mundo, as atribulações, porque todo mundo tem problema. O que a gente precisa é aprender a lidar com eles da melhor forma, seguindo a palavra, né? E seguindo Amém. a palavra é aí que a gente encontra força e é aí que a gente encontra sabedoria, né? Amém. A gente vai falar mais sobre isso. Ana e Laura, quando vocês pensam em igreja, o que que vem à mente de vocês? Rapidinho. Estão por aí? Acho que elas estão no bate-papo, né? Vamos pular então. Patrícia, quando você pensa em igreja, o que que vem na sua mente, assim, rapidinho pra gente? O que vem na minha mente é uma comunidade, que são pessoas reunidas no mesmo propósito, que é buscar a Deus. Tá certo. Obrigada, querida. Marlange, Nada. o que que vem à tua cabeça, assim, quando você pensa em igreja? Oi. Então, para mim é o que a Patrícia falou mesmo, uma comunidade onde todos estão procurando, né, buscando entendimento, estar mais próximo a Deus, porque assim, é o que a gente sente quando a gente chega ali, né, aquela leveza, aquela paz, o amor Amém. inteiro. Amém. Amém. Tá certo, obrigada. Jéssica, e você, Jéssica? O que que vem à tua cabeça quando você pensa em igreja? É a comunidade de todos juntos no propósito de servir a Deus, ao próximo, né? Orar juntos. Acho que é uma comunhão de todos juntos com vários propósitos perante o Senhor. Amém. Obrigada, querida. Clícia, e você? Rapidinho pra gente. Igreja é como as irmãs falaram, é o lugar onde a gente se reúne, né, para adorar o nosso Deus. Na verdade, igreja somos nós, né? Mas assim, o local onde a igreja se reúne para adorar ao nosso Deus e onde a gente pode estar junto, unido, em unidade e onde a gente pode suportar, né? Como a palavra fala, suportando uns aos outros. Que na verdade a gente dá suporte, né? A gente ajuda uns aos outros, não só suportar no sentido, vou aguentar aquele irmão, mas no sentido de dar suporte. Os irmãos, a gente precisa uns dos outros. Nós somos corpo, né? Então nós somos, o que falta em mim tem nos irmãos, o que tem nos irmãos, né? Então, o que falta nos irmãos tem em mim. Então, a gente se completa ali como um corpo de Cristo, realmente. Cristo como cabeça do corpo. E aí, a gente, unidos ali, a gente consegue vencer essas batalhas aí, como as irmãs falaram, do dia a dia. E a gente consegue caminhar nessa terra aí rumo ao céu, mas é dar suporte mesmo uns aos outros, onde a gente pode servir, né? Não que a gente não possa servir lá fora, mas onde a gente está ali junto dia a dia, né? Amém. Glórias. Deixa eu ver aqui. Jéssica, acho que eu já falei, né? Jéssica? Já. Igor, o que que te vem à cabeça, meu irmão, quando você pensa em igreja? Bom, Júlia, eu estava pensando aqui, eu entendo, sim, o significado da comunidade, eu creio que também o objetivo principal é esse, né? Uns aos outros se ajudarem, né, em comunhão, a caminhar com Cristo, a aprender sobre Cristo, seguir nessa direção. Mas a igreja, ela tem um potencial muito, muito maior, é além disso, tem todo um lado social também, cada vez mais a igreja está presente na sociedade, no bairro, com ações. Então, hoje em dia, não é só aquela pessoa triste que chega na igreja e tem um suporte. A igreja vai atrás dessa pessoa em lugares e vai
trazer para dentro da igreja. Então, eu acho que a igreja ela é muito mais forte. É tipo assim, a união faz a força, sabe? É além comunidade, entendeu? Eu acho que talvez eu não saiba me expressar corretamente, sabe? Mas Mas eu eu acho que a entendi o que igreja você está falando e a traz. gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Obrigada, Igor. Aqui, Cíntia, o que te vem à cabeça quando tá por aí? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Tá por aí? Deixa eu ir, então para a próxima. Maitê, o que te vem à cabeça, Maitê? Tá por aí? Tô, bom dia. Bom dia, Então, querida. me vem fortalecimento, fé, seria o local que eu sinto onde a gente repõe a energia, né? A gente toma esse sentimento do Espírito Santo que preenche para a gente aguentar a semana, né? Então, eu acho que é um local de amor, mas onde a gente se fortalece. Para mim é isso. Tá certo, obrigada, querida. Alexandre aqui, que tá aqui para mim, tá abreviado. Alexandre, tá por aí? Então vamos lá, vamos começar aqui, queridos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? A comunidade dos santos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu não sei se a maioria está no computador ou se está no celular. Se vocês estiverem no computador, vocês também, não sei, acho que para vocês está melhor. No celular, vocês podem, de repente, deitar, tá? E dar um zoomzinho aí para vocês, tá bom? Mas qualquer coisa fica na escuta que dá certo também, que nem diz o menino lá do Nordeste. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Então, esse é o nosso tema de hoje, meus queridos. A comunidade dos santos, tá? Que significa o quê? A igreja. E eu quero ler aqui para vocês, tá? Aqui no início a gente vai falar um pouquinho do que o Igor falou, tá? Que hoje, né, a igreja, ela tem um objetivo, que a gente vai falar aqui mais à frente, específico, né? Porém, nós, como pessoas que precisamos comunicar ao mundo uma mensagem, nós fazemos o quê? Né? Nós, igreja, porque o prédio onde a gente se reúne, a gente chama de igreja, né? Mas igreja somos nós, porque o Espírito Santo, ele não habita mais em prédios, né? Que nem ele fazia antes. O Espírito Santo, ele habita hoje em pessoas, né? Então, o que significa a palavra igreja, tá? Ela vem do latim eclésia, tá? Como tá aqui, deixa eu ver como tá aparecendo aí para vocês. Como tá aqui, ó, que é formada pela palavra ek, que significa fora de, e kaleo, que significa chamar, convocar. Ou seja, nós somos o quê? Chamados para fora, tá? Então, é o que o Igor falou, que hoje a gente, né, a gente tá indo o quê? No meio da sociedade. A gente está se embrenhando aí, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que Deus, em Cristo, chama os homens para fora do mundo. E o que isso significa? Né? Que Deus, ele pega a gente, ele nos resgatou, né? Do mundo para ele, tá? E nesse resgate, a gente volta para o mundo não para os velhos hábitos, mas para resgatar os outros que lá estão. Então, por isso que é importante o quê? Alguém que não tinha Bíblia chegou a comprar alguma Bíblia de estudo, vocês já estão com Bíblia de estudo, eu quero terminar vocês, quem não tiver, se não comprou por falta de condição financeira, entre no propósito com o Senhor. É de estudo, Meire, a tua? Não tô te ouvindo. Como assim de estudo? Que tem comentário embaixo?
Não. Tá, depois eu vou te mandar o link, me lembra lá no grupo, tá? Para eu te mandar o link de algumas bíblias para você escolher, para você comprar, tá bom? É importantíssimo, principalmente pessoas que estão vindo de outra religião. Na verdade, para todo mundo é importante, né? Porque a gente vem do mundo, gente, com a mentalidade toda suja, toda deturpada das coisas do Senhor. Então, vocês precisam ler a palavra, vocês têm que ter isso como objetivo de vida, porque o propósito de vocês maior é o quê? Vocês conhecerem a Deus e tornar Jesus Cristo conhecido através da vida de vocês. E se vocês não entenderem a palavra, não estudar a palavra, vocês vão ser discípulos sem seguir ninguém, sem imitar ninguém, e vocês vão ser seguidores sem seguir ninguém. Entendeu? Então é importante que vocês comprem, tá? Quem não tiver condição, tiver apertado, faça um propósito com o Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês e vai honrar vocês com uma Bíblia de estudo, tá bom? Então vamos lá aqui na sequência. Então a igreja se reúne porque Deus convocou a igreja para ouvir a voz dele, a voz do nosso Senhor. Então a definição de igreja é a comunidade de pecadores regenerados que pelo dom da fé, concedido por quem? Pelo Espírito Santo que hoje mora em nós, foram justificados e responderam ao chamado de Deus. E agora a gente o quê? Vive em santificação, proclamando com a nossa vida e as palavras do Evangelho da graça de Deus até que Cristo venha. Então nós somos o quê? Pecadores regenerados, tá? Hoje nós somos santos porque Cristo nos santifica nele, mas nós somos pecadores regenerados, que pelo dom da fé que o Espírito Santo nos concedeu, a gente foi justificado e hoje a gente o quê? Responde ao chamado de Deus, vivendo, buscando o quê? A santificação. Mas como que eu posso me santificar sem ler a palavra de Deus? Como que eu posso me santificar já acordando, sem falar com Deus, pegando o celular, ligando a TV, fazendo tudo, menos tendo um encontro com meu Deus, no início do meu dia, durante o meu dia? Porque não é só isso, você tem um rapper aí que ele, o Criolo, ele tem uma canção que ele fala um trechinho, uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi. Você não precisa morrer para ver Deus. O problema dos cristãos, muitas vezes, é que eles acham que eles vão ver Deus só quando ele morrer. Não. Jesus morreu para que a gente o quê? Fosse religado ao Pai. Ele quer que a gente encontre com Deus aqui e agora. Eu não preciso morrer para ver Deus, vocês podem ver Deus aqui e agora. Vocês estão com Deus, né? Deus está em vocês. Então vocês quando morrerem, quando a gente morrer, né, ou ser arrebatado, se Jesus voltar hoje, amanhã ou depois, a gente vai encontrar com Deus, né? A gente vai estar face a face dele, aleluia. Não vejo a hora. Mas a gente já pode começar a ter um relacionamento com o Senhor, tá? Então a igreja foi confiada à palavra de Deus, a qual o quê? A gente deve se submeter e preservá-la em seus ensinamentos e práticas, tá? Olha só essa frase aqui: a verdade só é preservada no mundo. Olha a responsabilidade da igreja, gente. A verdade só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Eu vou repetir. A verdade só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Se a igreja não existisse, o mundo estaria... Eu não consigo nem... O inferno já manifestado. Entendeu? Então, olha a responsabilidade que nós temos. Daí a nossa grande responsabilidade, porque Deus confiou a nós o quê? Um tesouro inestimável. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje compreendendo isso. O tesouro que é a igreja para o mundo. Vocês precisam entender o poder que está dentro de vocês e que vocês precisam manifestar no mundo, tá bom? Então não existe nenhuma igreja perfeita, tá? Enquanto instituição. Isso porque em todas as igrejas existe o quê? Um ser humaninho, né?
Então, não tem como ter igreja perfeita. Então, onde existe o ser humano, sempre vai ter erro, falha, frustração. A igreja perfeita é uma utopia. Então, sempre vai haver uma igreja que as pregações são muito boas, e já desliza mais no amor, outras que são mais zelosas com o irmão, mas tem um ensino não tanto coerente, enfim. Todas as igrejas têm algum tipo de falha, tá? Mas isso não deve ser motivo para nós vivermos nessas falhas. Se eu reconheço que a minha congregação tá falhando em alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Se é algo que eu preciso exortar inicialmente, né? Então, eu faço o que a palavra fala, mas eu oro, eu peço ao Senhor que nos capacite. Então, vocês precisam fazer com os outros o que vocês gostariam que fosse feito com vocês. Se vocês estão na igreja, cumprimente o irmão de vocês. Dê a paz para o seu irmão. Se você notou que tem uma pessoa nova, vá até a pessoa e fala com ela, fala: olá, notei que você é novo aqui, você já está vindo aqui há algum tempo, porque eu venho às vezes só nesse culto, eu não conheço todo mundo. Faça amizade, converse, gente, nós somos uma família, sabe? A gente precisa começar a voltar a ver a igreja como uma segunda família nossa, e isso tem que partir de nós, tá? Então, Jesus, ele morreu por essa igreja, que nós somos falhos, somos, tá? Negligentes muitas vezes, né? Mas Jesus se entregou por nós, pela igreja. Então a gente precisa sermos uma igreja onde a gente valoriza esse sacrifício de Cristo. E quais são os pilares da igreja, tá? Em Atos 2:42 fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Existem 3 pilares básicos, tá? Mas apenas um alicerce. Em 1 Coríntios fala assim: Meire, lê para mim, por favor, aqui. Onde tá aqui, tá conseguindo ver aí direitinho? Uhum. Lê para mim, por favor. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Um alicerce, tá bom? Jesus Cristo é o nosso alicerce, é o cabeça da igreja. O alicerce, ou seja, o fundamento da igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo, sua encarnação, vida, morte e ressurreição. Não há outro caminho, não há outro meio. Ele é o fundador da graça e da salvação eterna, da fé, da esperança, da paz e da alegria. O primeiro pilar é o quê? O ensino. Então, a visão correta a respeito da igreja passa necessariamente pela correta compreensão de quem Cristo é, o Filho de Deus. Então, repito, como que vocês vão ter uma visão correta a respeito da igreja se vocês não conhecerem quem é o Cristo? Através da leitura da palavra, através de um relacionamento com ele. O ensino em Romanos 10, do 12 ao 17, fala assim: o ensino ou a doutrina dos apóstolos é a própria doutrina de Cristo. Sem o ensino, não há conhecimento de Deus. Não existe cristão sem Bíblia. Não existe cristão que não conhece a Bíblia, gente. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Então, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, vocês têm que ver a Bíblia como um tesouro. Como um tesouro que a qualquer momento pode... E se baixar aí uma perseguição? Que não está muito difícil de acontecer. Se vocês não tiverem a palavra de Deus no coração de vocês para sustentar vocês, como é que faz? Porque a gente traz a palavra à nossa mente. Para o quê? Para nos dar esperança. Para fazer com que a gente suporte. Para fazer com que a gente consiga continuar caminhando em fé. De fé em fé, de glória em glória. Tá? Então, não há conhecimento de Deus sem ensino. Sem o conhecimento não há fé, não há salvação e não há vida. Se vocês quiserem ser cristãos firmes até o fim,
Vocês precisam de conhecimento de Deus, tá bom? Então é pelo conhecer a palavra de Deus que nós somos o quê? Transformados, que tomamos a forma de Cristo. Nós somos transformados, nós tomamos a forma dele, né? Tem uma passagem que quando, um pouquinho antes do apóstolo Pedro negar a Jesus, né? Que ele estava com medo, que começou a ter perseguição lá, as pessoas olharam para Pedro, mas não reconheceram Pedro. Eles ficaram em dúvida, tamanha a transformação que Pedro estava, não só física, porque não sei se vocês já perceberam, quando alguém se converte, começa a ler a palavra, começa a frequentar os cultos, viver em comunhão, a pessoa ela fica com um semblante diferente, fica mais leve, né? Que nem, por exemplo, um bandido que se converte, você vê o semblante dele mudar, né? Você vê uma leveza, alegria. E quando eles olharam para Pedro, eles falaram: é aquele seguidor de Jesus? Aí outros, não, acho que não é não. Eles ficaram confusos, tamanha foi a transformação daqueles que começaram a andar com Jesus. E tem que ser assim comigo e com você. Então a gente é transformado, né? A gente toma a forma do Senhor. E é pelo conhecer da Bíblia que nós somos o quê? Confrontados. Né? O apóstolo Paulo fala o quê? Que a palavra é como um espelho para nós, a lei é como um espelho. Por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia, porque a Bíblia mostra para nós as nossas deficiências, o que a gente precisa mudar, né? E mudar dói. Ser transformado dói. Mas não ser transformado, não crescer, atrofia. O que acontece com um bebê se ele não nascer? Ele vai começar a atrofiar. Se ele não sair da mãe, ele começa a atrofiar lá dentro, ele começa a ficar assim, porque não tem mais espaço para ele. Então, por que a gente precisa crescer, amadurecer, né? Por causa disso, senão a gente vai o quê? Atrofiar na fé. Se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês vão começar a atrofiar. O inimigo vem e faz o quê? Ele tenta entrar na sua vida de novo. Ele vai começar a colocar o quê? Coisas na sua mente para te fazer com que você fique fraco, para fazer com que você desista, tá? Então, não foi à toa que Jesus disse em João 8,32, e conhecerão a verdade, o famoso versículo aí do presidente, né? E conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Mas eu não quero que vocês tenham esse versículo como um bordão, tá? Que nem é muito citado. Eu quero que vocês encarnem esse versículo, encarnem. Tá? E conheceram a verdade, e a verdade os libertará. Sem ensino, a igreja é levada por todo o vento de doutrina. Na Bíblia, o apóstolo Paulo falou, seja como os crentes de Bereia. Quem eram os crentes de Bereia? Os crentes de Bereia eram aqueles que, quando ia alguém pregar na cidade deles, eles estavam lá com a Bíblia, ó. Tudo que eles falavam, eles iam conferindo. Isso daqui não tá muito certo aqui não, hein? Final da pregação, eles iam lá, você pode me explicar? Porque isso que você falou, o senhor falou, a senhora falou, não tá aqui na palavra de Deus, eu não estou encontrando. Você pode me explicar melhor como é que funciona isso, onde é que está isso na palavra? Então, eles não davam espaço para ensinos errados, para doutrinas erradas, tá? Eles estavam o quê? Ligadinhos, porque eles não queriam perder a fé, eles não queriam perder a comunhão, eles não queriam seguir falsos deuses. E a gente vai falar aqui, ó, do segundo pilar, a comunhão. A comunhão é a maior prova para o mundo de que Cristo é real, tá? Ó, em João fala assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como é que eu posso amar o Igor, a Patrícia, a Meire, a Clícia, fulano, cicrano, se eu não conhecer vocês? Como? É por isso que existe também o quê? O nosso GC, para a gente se conhecer mais. Porque a igreja, né, apesar de pequena, a nossa igreja é grande, apesar de pequena, né? É contraditório, né? Mas como tem vários cultos, vai muita gente, né? A nossa igreja tem um espaço razoável ali,
circula pelo menos, agora com a pandemia está reduzido, né, mas antes ia 500, 600 pessoas, né, então é muita gente, né. Então, não tem como a gente conhecer todo mundo. Às vezes eu até me esforço, no final do culto eu cumprimento todo mundo, né? Se eu noto que tem alguém novo, que eu não conheço, porque às vezes tem gente nova lá que já tá indo há meses e eu nem conheço, sabe? Antes eu conhecia todo mundo, mas depois da pandemia veio tanta gente nova que eu não conheço mais assim todo mundo, sabe? Então eu me esforço, quando eu vejo alguém novo eu cumprimento, pergunto se já tá indo ali já faz meses, pergunto o nome da pessoa, falo que eu tô à disposição, que eu faço parte da consolidação também, né? Falo que eu tô à disposição da pessoa e tal, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, alguma orientação. Então é assim, eu me esforço para estar perto dos irmãos, para conhecer mais, né? E vocês têm que fazer a mesma coisa, porque vocês já são parte da nossa família. Não importa se vocês da família de Deus, não importa se vocês estão na nossa igreja há 1 mês, 2, 3, vocês têm liberdade, né, para falar com os irmãos de vocês. Tá? Então a comunhão é um sinal e é o maior e mais eficaz testemunho para o mundo, cada vez mais egoísta e individualista, de que Jesus tem agido. Na comunhão não há barreiras, não há raça, país, todos somos o quê? De Deus. Gente, isso é uma coisa linda demais. Na igreja, Cristo acabou. Ó, o que eu sempre falo, qual é o antídoto para o racismo? Como que a gente acaba com o racismo? Como que a gente acaba com o preconceito? Seja ele qual for. Igreja. A igreja é o lugar onde não tem espaço para preconceito, tá? Apesar de, pode existir, pode ter, tá? Por causa que o quê? Que a gente falou no início, que a igreja é falha, porque somos feitos do quê? De pessoas, né? Porém, Cristo acabou, não tem homem e mulher, não tem hétero e gay, não tem negro e branco, não tem rico e pobre, não tem brasileiro e estrangeiro. A igreja, todos somos um em Cristo, todos somos um em Cristo, tá? Então isso é uma das coisas mais belas da igreja. Eu quero que vocês saiam aqui apaixonados pela igreja, tá? Eu quero que vocês sintam vontade de lacrimejar os olhos com a beleza que é a igreja, tá? Aí todo mundo fala, né, mas na teoria é lindo, né, na prática e tal. Mas se cada um se comprometesse a ser a igreja que gostaria que a igreja fosse, né, a igreja seria muito melhor. Então nela a cura para quê? Para a alma, a aceitação, a sorriso, a satisfação, a alegria do Senhor. É apenas na comunhão que o mandamento de amar ao próximo é cumprido. Não há outra forma de obedecer esse mandamento divino e não há outro modo, outra saída. É apenas na comunhão que você pode deixar de ser você para você ser o próximo, que você pode o quê? Se doar. Contudo, bem mais que apenas singelos momentos do culto, a comunhão é o quê? Um chamado a servir. Por isso que a gente tem o voluntariado na igreja, né? Você tá lá já faz um tempinho, já tem um conhecimento, né, maior da palavra, você quer servir os irmãos, você tem a oportunidade de servir os seus irmãos, né? Não só na igreja, mas o servir vai além disso também, vai você ajudar um irmão em oração, com alguma coisa que ele precise, com amizade. Todos nós precisamos de amizade, né? Quem é que não quer um amigo verdadeiro? Quem é que não quer um amigo que é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Todo mundo quer, eu quero também, né? Então João entendeu bem o que é comunhão quando ele retratou na carta dele em 1 João 3, que fala assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece o quê? Na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quando a igreja começar a dar vida pelos seus próprios irmãos, o mundo vai entender quem é a igreja. Em 1 João fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4 fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, o que está falando aqui? Que se a igreja não se ama, Deus não permanece em nós. Mas se a gente se amar, Deus vai permanecer em nós. Amar também envolve o quê? Perdão. A gente tem que aprender o quê? A resolver as nossas coisas. Ai, aconteceu um problema com o irmão fez isso, a irmã fez aquilo. A gente tem que o quê? Quando é que começa o problema da igreja? Quando a gente se afasta daquilo que a igreja, que a Bíblia manda a gente fazer. Então, vamos supor, às vezes o irmão teve um problema com o irmão, a irmã teve problema com a irmã, e a gente não faz o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Senta, chama a pessoa para conversar e tenta resolver a situação. Não conseguiu? Você vai chamar uma testemunha e você vai tentar conversar de novo. A pessoa não aceitou? A Bíblia fala para entregar para Deus. Que aí Deus é que vai resolver a situação. Então a gente precisa começar a agir dessa forma. Porque certamente todos nós vamos ter algum tipo de problema de relacionamento com alguém. Porque como a gente falou no início, que a igreja não é perfeita, é feita de pessoas. E as pessoas, quando elas se tornam igreja, elas não vêm com seus traumas sarados, elas não vêm com seu caráter lapidado, elas não vêm com a sua personalidade já nos trinques, entendeu? Tá todo mundo estragado. Então, até ela chegar num processo de amadurecimento, a gente fala muito que a gente é o quê? Hospital, né? Só que hospital, gente, não é pra gente ficar na UTI para sempre, em nome de Jesus, entendeu? Não é para vocês entrarem nesse hospital e ficarem lá na cama sendo cuidados o tempo todo, a vida inteira. Vai chegar um momento que vocês têm que ter alta e vocês vão virar os enfermeiros para outros doentes que vão chegar, entendeu? Então, tenham isso em mente, vocês precisam amadurecer, mas esse amadurecimento vai chegar como? Na comunhão com os irmãos, na comunhão com o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Vocês precisam ardentemente, desesperadamente de comunhão com o Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então fala aqui, ó, em 1 João 4, na sequência: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O terceiro pilar, o pilar da oração, tá? A oração é o quê? É como uma raiz, gente, pra gente, tá? O que vai sustentar a nossa vida espiritual também, tá? A oração é o meio que Deus escolheu pra gente o quê? Se relacionar com Ele. Se com uma pessoa você cria intimidade quando você se abre para ela, que é assim que começa uma amizade, muito mais é com Deus, que sonda todos os nossos corações. Contudo, a oração é mais do que um relacionamento individualizado com Deus. É claro que a oração individual é necessária, mas a gente também deve estar o quê? Juntos orando. Então, chegou na igreja, se ajoelha e ora. Já prepara o teu coração. Sabe? Vocês precisam começar o quê? A ter esse tipo de comportamento na vida de vocês, esse tipo de hábito de oração. Chega na igreja, se ajoelha e ora. Entrega aquele culto para o Senhor, consagra aquele culto para o Senhor, sabe? Fala com Deus, ora pelos irmãos que estão chegando. Porque o inimigo quer atacar a gente, o inimigo não quer que a gente se reúna, que ele sabe que a igreja tem poder. Mas esse poder só é ativado, a gente precisa ativar o poder da igreja. Esse poder só é ativado quando a gente se ama, quando a gente pratica esses pilares, quando a gente ora junto, quando a gente ora uns pelos outros, quando a gente ama uns aos outros, quando a gente ajuda uns aos outros, quando a gente perdoa uns aos outros. A gente tem que ser o avesso do mundo, o contrário. Entendeu? Então, ó, fala aqui. Então, a comunhão, tá? É para quê? Para que sejam criadas raízes entre nós.
para que a gente se aprofunde nos nossos relacionamentos. Sabe, pra gente não ser uma igreja superficial, gente, onde a gente só chega e sai como se fosse um teatro, como se fosse uma palestra, que a gente entra e não fala com ninguém, que a gente sai e não fala com ninguém. Se doe pro seu irmão, conheça gente nova, se aproxime, faça amizade. Os homens têm mais facilidade para isso, né? O homem encosta um no outro ali, fica junto um do outro, parece que são melhores amigos, né? Há 30 anos, né? As mulheres que têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas vamos todos juntos, para que a igreja o quê? Se fortaleça como comunidade, para que a gente seja instrumento na vida do irmão, instrumento de transformação. Porque eu tenho coisa que vocês não têm, e vocês têm coisa que eu não tenho. Então eu preciso de vocês o quê? Para afiar o meu machado, para eu me aprimorar, para eu ser uma cristã melhor, tá? Então, Tiago fala assim, ó, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vocês estão com algum problema? Tem algum trauma? Tem algum tipo de pecado que vocês não conseguem largar sozinhos? Procure uma pessoa que vocês confiem, tá? Que vocês já observaram que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mulher procura mulher, homem procura homem, a não ser que seja o pastor, né? Aí não tem problema, a mulher procurar o pastor e tal, tá? Mas se for um irmão e tal, mulher procura mulher, homem procura homem, converse, peça ajuda, sabe? Se vocês observaram que é uma pessoa de palavra, que é uma pessoa idônea, que tem caráter, sabe? Peça ajuda, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos confessar uns aos outros, sermos um lugar onde a gente confia, sabe? Onde a língua morre, onde fofoca morre, onde não tem esse tipo de coisa, espaço para isso no nosso meio, tá? Mas onde seja um lugar que o mundo olhe, quando ele pensa, eu preciso ser amado, eu tô desesperado, eu preciso de ajuda, eu tô com pensamento suicida, eu não quero me matar, eu preciso de ajuda, eu vou aonde? Vou na igreja, vou na Lagoinha Santos. Lá, quando eu passo lá na frente, eu sinto exalar amor de lá de dentro. Eu sinto aqui do ônibus, que eu tô passando aqui na Carvalho, quando eu passo aqui em frente à Lagoinha, eu sinto um negócio forte que eu preciso entrar aí dentro. É isso, gente. Pode parecer loucura, mas isso existe. O poder de Deus fluindo através de nós atrai. A gente é como um imã, gente. Vocês são como um imã do amor de Deus. Tá? Então, Efésios fala assim, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem, tá? Eu gravei um vídeo, acho que foi ontem ou antes de ontem, sobre perseverança e constância, que são outros pilares que a gente precisa ter na nossa vida, tá? Perseverança, você o quê? Fazer sem pausa, você continuar. Constância, você se lembrar sempre, trazer à tua memória sempre o porquê você está fazendo o que você está fazendo. O porquê você disse sim para Jesus Cristo e chamou ele ardentemente para viver na sua vida, para ser o Senhor da tua vida, para comandar a tua vida, para direcionar a tua vida, tá? Então perseverem, sejam constantes na oração, tá? Constantes no conhecimento da palavra. E vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, gente. Vocês vão ver como vocês vão influenciar pessoas, sabe? Às vezes você tem um chefe, uma chefe atribulado, sabe? Ele vai sentir na tua vida alguém que ele precisa ter perto dele. Alguém que ele vai... Olha, não tem coisa mais linda do que alguém tá com algum tipo de problema e ele chegar até você e falar, você pode orar por mim? Esse é um nível de confiança, porque as pessoas não pedem oração para todo mundo não, gente. Elas não pedem, não. Primeiro que elas têm vergonha, não sei por quê. Segundo, que é algo íntimo. As pessoas, elas não gostam de comunicar problema, porque elas têm vergonha. Entendeu? Elas têm vergonha. Só que isso não é fraqueza, isso é força. Porque Deus, ele fez a gente, pra gente o que? Se relacionar. Tá? Então,
Isso não é fraqueza. Você está demonstrando que você entende quem você é. Pó. Eu e você somos pó. Tá? A gente precisa do quê? Da comunhão, da força de Deus manifestada em nosso meio. O que a Bíblia fala? Que onde um ou dois, mais de dois, estiverem reunidos, ele se faz presente. Deus, quando você chega na reunião da igreja, no prédio da Lagoinha, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Nordeste, Deus já está lá. Se você sair de casa se lembrando disso, todas as vezes que você vai se reunir com a igreja, eu duvido tu sair da igreja cabisbaixo. Eu duvido você sair da igreja triste. Eu duvido você sair da reunião com a igreja num espírito não menos do que fortalecido. E vocês têm que se lembrar. A Bíblia fala que a palavra ela é depositada em nosso coração. Mas o inimigo já está ali fora, esperando para tirar ela do teu coração, para roubar a palavra de Deus do teu coração. Então vocês têm que entender que vocês estão no processo do quê? De se tornarem soldados, de se tornarem soldados do reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos numa guerra espiritual. Antes de Deus abrir os olhos de vocês, vocês tinham vendas, vocês não entendiam isso. Hoje vocês sabem que a gente vive numa guerra, tá? É uma guerra para eu estar aqui, é uma guerra para vocês estarem aqui. O mundo espiritual do inimigo, eles não querem que a gente esteja aqui junto em comunhão, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre o poder que a igreja tem. Então, 1 Timóteo fala assim, antes de tudo, recomendo que vocês se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, no caso pelos presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida o quê? Tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Quantos de vocês estão orando pelo país? Quantos de vocês estão orando pelas nações? A gente está vivendo uma situação complicada. A gente está vendo aí a tentativa da implantação, né, de um cerceamento de liberdades. Tá? A situação está bem complicada. Eu quero que vocês anotem aí o site Portas Abertas, tá? A gente vive numa nação que, graças a Deus, ainda é livre. Por quê? A gente tem pessoas que oram. O que a palavra aqui está falando? Para a gente orar pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica. Ore pela tua nação. Gosta ou não do presidente? Ora por ele. Ora por ele. Eu nunca amaldiçoei um governador. Governador que eu digo assim, um governante, né? Nunca. Seja de direita, seja de esquerda, seja A, seja B, nunca. Nas outras eleições, na anterior a essa, quando teve o resultado, eu chorei muito. Mas eu falei, Senhor, a abençoa. Eu quero que ela seja uma bênção. Eu quero que ela seja uma bênção para a minha nação e para o meu povo. Eu quero estar errada. Eu quero estar errada do fundo do meu coração. Então, como tua serva, como tua filha, eu abençoo a minha presidente. Então, é assim que vocês têm que ser. Não importa se vocês gostam ou se vocês não gostam. Vocês fazem parte de um exército. Filho de Deus não amaldiçoa. A gente abençoa. Tem poder de bênção e de maldição na nossa mão. A gente abençoa. A gente não foi chamado para amaldiçoar. Tá bom? Então, guardem esse versículo no coração de vocês, tá? Guardem, por favor. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração é um importante elemento na vida da igreja. Nesse último versículo, a gente vê que o quê? Que devemos orar por todos os homens, não só pelos santos. A gente tem que orar pelos santos e pelos pecadores. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja e a adoração.
tá? Então, Deus, ele nos chamou para quê? Para a gente viver de uma forma que, ao passo que olhem a nossa vida, o mundo diga, ele não poderia fazer isso pelo próprio esforço dele. O Igor não poderia fazer isso pelo próprio esforço dele. A Patrícia não poderia fazer isso pelo próprio esforço dela. E assim sucessivamente, tá? É isso que a gente tem que desejar. Porque Deus, ele nos chamou para a gente ser uma igreja que vive pelo poder do Espírito Santo. Se lembrem, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. O mesmo Espírito que fez cego ver, que faz cego ver, que faz coxo andar. O mesmo Espírito que tira prostitutas da prostituição, que tira bandidos da bandidagem. E isso não pode ser o quê? Clonado e nem forjado. A gente pode até forjar, através dos nossos dons, da nossa oratória, tá? Determinadas sensações, através de toques no teclado, de luzes certas refletindo, de palavra X direcionada a determinados corações, mas a manifestação do Espírito de Deus não se forja. Isso que eu falei para vocês, da pessoa passar em frente à nossa igreja, isso já aconteceu, tá? Tô falando para vocês porque já aconteceu. E ela ser compelida a entrar porque algo forte atraiu ela, isso não se forja. Isso é o quê? Manifestação do Espírito Santo de Deus, tá? Então é assim que a gente tem que ser. Porque não basta a gente usar nossos talentos e dons. A gente pode cantar muito bem, tocar muito bem, ser todo mundo lindo, bem vestido, não sei o quê, não sei o quê. Mas para manifestarmos o agir do Espírito é preciso ter comunhão. Isso nos diferenciar de um show, de uma palestra. A gente não se reúne para um show. A gente não se reúne para uma palestra cristã. A gente se reúne para adorar aquele que vive e reina e para, na segunda-feira, manifestar a glória dele que está em nós para o mundo. Então, se a gente não viver pelo Espírito Santo e na prática da palavra, a gente vai ser cristãos que não são discípulos e seguidores que não seguem nada a não ser as suas próprias vontades. Prédios de igreja cheios de pessoas, boa música, um culto envolvente, não é suficiente para determinar a qualidade de uma igreja, tá? Deus não está interessado em número, gente. A gente pode ter lá 5.000 pessoas. Deus, ele não se importa com isso. Ele quer o quê? Uma igreja fiel, santa e que o ame e que seja obediente. Do que adianta se a gente tiver junto lá 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, 2.000 pessoas e a gente não buscar a santidade? E a gente não ser obediente a Deus? E a gente não o amar? Não adianta de nada, porque ele quer filhos. E filhos obedecem os pais. Para isso, a gente precisa o quê? Desesperadamente do Espírito Santo. É ele quem toca as pessoas, é ele quem transforma a gente, é ele quem regenera a nossa mente e nosso coração. O que é regenerar? Algo ali que está estragado, que está podre, que está quebrado, que está ruim. Ele vai o quê? Ele vai ser refeito à sua forma original. Sabe? A igreja, meus queridos, a igreja é uma nova humanidade. Olha que coisa linda. A igreja é uma nova humanidade. A humanidade que a gente seria caso Adão não tivesse pecado. A gente está voltando para o estado original. Guardem isso na mente e no coração de vocês. Olha só o que Agostinho falou. O que a alma é em nosso corpo, o Espírito Santo é no corpo da igreja, é no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, olha aqui a importância. Sem alma, o que acontece? A gente morre. Sem o Espírito Santo, a igreja morre. Então, a adoração não é meramente uma questão de estar em um templo durante um momento religioso. Tá? A adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não adianta você ser cristão no domingo e na segunda você perder toda aquela cristandade.
Em Romanos 12, leiam Romanos, tá? Leiam Romanos inteiro. Em Romanos 12 fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Depois de tudo que Deus fez por nós, nos criou, nos manteve apesar da nossa traição a Ele, nos salvou da condenação eterna, tudo isso por sua livre e graciosa vontade, nossa resposta e o sentimento que devemos ter é o de gratidão. Tudo que Deus precisava fazer, e Ele só podia fazer, Ele fez para que o Evangelho nos alcançasse. E é interessante que a origem da palavra gratidão vem exatamente da palavra graça. Então a gente recebe uma graça e somos gratos. Sendo assim, a nossa gratidão se manifesta a Deus da seguinte forma: oferecer ou apresentar o nosso corpo, tudo o que somos, como sacrifício vivo. Esse corpo é também santo e agradável a Deus. Cristão sem santidade não existe, né? Nós somos chamados o quê? O que a Bíblia fala? Que nós fomos convocados a sermos santos e irrepreensíveis. A gente é perfeito? Não. Mas a gente tem que buscar a perfeição de Cristo todos os dias da nossa vida. Comecem a se reparar. Chega no final do dia, quando vocês forem deitar a cabeça num travesseiro, se analisa. Analisa como tu falou com o teu cônjuge, analisa como você falou com os teus amigos, como que você se relacionou no dia, se você mentiu, se faltou fé, ou se você praticou o que você leu na palavra, se você conseguiu praticar, porque você já vai o quê? Agradecer a Deus, porque Ele te capacitou a praticar a palavra dEle. Encontrou alguma debilidade? Já peça perdão e peça para Deus no dia seguinte te ajudar a praticar aquilo que você não conseguiu, tá? Então, esse ser santo, né? Ter o corpo como, apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável, seria equivalente a ser moralmente sem defeito, de aroma agradável a Deus. E justamente essa oferta é o quê? O nosso culto, a nossa adoração. Então, o culto racional é dizer que a única resposta sensata, racional e lógica que você pode dar a Deus diante da grandeza dele e da misericórdia dele é o quê? É nos oferecermos completa e irrestritamente a Ele. Você não pode ter reservas com Deus, tá? A gente não pode. Depois eu vou mandar para vocês a foto de um livrinho fininho para vocês comprarem. Ele é bem baratinho. Eu acho que é uns R$15, eu acho. E ele é maravilhoso. É o Avivamento no País de Gales. Tá? Eu quero que vocês leiam esse livro para a fé de vocês, assim, sabe, avivar cada vez mais. Assim, o nosso culto é de coração, mente oferecido a Deus, de modo diferente de um culto cerimonial, tá? Que é apenas uma liturgia. O nosso culto é um estilo de vida. A gente cultua a Deus quando a gente o quê? Mortifica a nossa vida, as nossas vontades, as nossas coisas erradas, tá? E a gente também cultua a Deus quando a gente serve o próximo em amor. Isso é o que a palavra chama de adoração. A resposta a Deus por tudo que Ele é para nós. Ela é a resposta a Deus pelo conhecimento, o louvor a Deus pela vida dos irmãos e é a comunhão com Deus por meio das orações, tá? Então, para cada um desses pilares estruturados na igreja, deve haver o quê? Uma resposta a Deus, tá? Então, do ponto de vista do ensino, a nossa adoração é fraca porque os nossos conhecimentos de Deus são fracos. O nosso conhecimento de Deus são fracos porque o quê? Porque a nossa pregação é fraca. Então, John Stott aqui está falando que se a administração é fraca, se a gente não tem uma vida de conhecimento de Deus, a nossa adoração também vai ser fraca, tá? Então, como que a gente se sustenta como cristãos, tá? Então, essa frase, ela resume como é indissociável
o relacionamento entre adoração e ensino, tá? Então, toda vez que você tira um tempo para aprender mais de Deus, dentro do teu dia, você tá falando para Deus o quê? Que você o adora. Olha que coisa linda, gente. Toda adoração é uma reação à revelação de Deus. Quando há ensino, coisas novas são descobertas e maior é o conhecimento da glória, da grandeza e do nome de Jesus. Quanto mais vocês se aprofundarem no conhecimento de Deus, mais vocês vão amá-lo. Vocês não vão conseguir amar a Deus sem conhecer a Bíblia. Não vão, gente. Sem ter relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Então, eu preciso que vocês saiam dessa aula tendo em mente... Amém, querido. O Igor tá falando aqui. Obrigada, amado. Deus abençoe. Vocês precisam ter em mente a necessidade do conhecimento da palavra, tá? É que nem uma planta que não recebe água. Ela vai morrer. Ela vai morrer. É certo, gente. Ó, vocês podem... Ó, quando eu encontro com um cristão que tá desviado, ou quando eu vejo que teve algum irmão da nossa igreja que eu conheço, que eu notei que não tá indo e que eu entre em contato, que eu conheço e entre em contato para saber o que tá acontecendo. Oi, irmã, não tenho te visto e tal, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem? Ah, eu tô meio fraco, tô meio não sei o quê. Primeira pergunta que eu faço: como que tá a tua vida de comunhão com Deus? Como é que tá a oração e a leitura da palavra na tua vida, no teu dia? Primeira coisa que eu falo, primeira coisa que eles respondem: ah, Juliana, eu tô meio parado. Gente, entendam. Se vocês têm consciência da onde Deus tirou vocês, se vocês entenderam de verdade o sacrifício que Deus fez pela vida de vocês, entregando o próprio filho dele para ser esmagado, para ser moído, para ser dilacerado, para que vocês um dia, quando ele voltasse para buscar a igreja, pudessem herdar a vida eterna, viver em gozo pleno, num lugar onde não há choro, não há tristeza, não há ranger de dentes, não há violência, não há nada desse tipo de coisa. Se vocês entenderam isso de verdade, vocês vão se dedicar a conhecer o Deus de vocês. Vocês vão se dedicar a ler a carta de amor que Deus deixou para vocês. Tá bom? Então... Tá. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. A isso, todos se curvam em temor reverente. Sem a leitura da palavra, sem estudo, vocês não vão ter temor de Deus. Entendeu? O temor é o quê? Uma reverência. É uma reverência. Não é medo. Não é medo de Deus. A gente não tem que ter medo de Deus. Tá? Deus é nosso Pai. A gente não tem que ter medo. Deus é gracioso. Deus é amoroso. Mas Deus também é justiça. E é conhecendo a palavra que a gente tem esse temor, essa reverência, essa admiração jubilosa diante dele. Mas sem ensino, a gente vive o quê? Nós vamos ser cristãos mornos. Jesus fala que ele tem vontade de vomitar. Ele fala isso para uma igreja, gente. Foi para uma igreja, não foi, Clícia, quando ele falou isso? Das 7 igrejas lá do Apocalipse, não foi? Foi. Foi, né? Não me recordo qual, mas foi. Foi para uma das 7 igrejas do Apocalipse, tá? Estudem Apocalipse também. Vejam as coisas que estão acontecendo, que já tá lá. As coisas que estão por vir. Eu terminei de ler Apocalipse esse ano, graças a Deus, já consegui ler o Novo Testamento todo. Tô agora no Antigo. Eu fiz o Novo Testamento, agora tô no Antigo. Gente, eu chorei quando eu terminei de ler Apocalipse, diante da glória de Deus, da grandeza, do poder dele, diante da maldade do mundo. Mesmo Deus fazendo tanta coisa, depois que acontecer tudo, depois que Jesus vier buscar a igreja e tal, vai acontecer tanta coisa. Gente, não é brincadeira as coisas que Deus está relatando ali em Apocalipse, não. Mesmo assim, teve gente que rejeitou
Deus. É um negócio de arrepiar. A maldade. A maldade. A gente precisa desesperadamente do Espírito Santo. A gente não pode voltar para a comida de porco que a gente estava antes, gente. Amem a palavra do Senhor, tá bom? Em Salmos, fala assim, Salmo 119, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Para vocês adorarem a Deus de coração sincero, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Então, do ponto de vista da comunhão, sendo a igreja uma comunidade, não pode haver o quê? Momentos de adoração individual. A adoração, ela deve ser também uma representação da comunhão nossa, tá? Em Salmos 34 fala assim, bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. E do ponto de vista da oração, mais do que pedidos que a gente recebe, seja coletivo ou individual, a oração ela também é um momento de adoração. Em Salmos fala assim, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a unidade da igreja, tá? Em Mateus 12 fala assim, se alguém tiver alguma dúvida, anota, tá? Que no final da aula eu pergunto para vocês, tá? Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, olha a responsabilidade aqui que a gente tem como cristão, né? Jesus, ele diz que nos deu a glória que ele recebeu de Deus. Deixa eu ler aqui o versículo para vocês entenderem. João 17:22 fala assim, deles, quando ele está orando ao Pai, ele fala assim, eu dei a eles, Pai, a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele está falando ele e Deus. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Então, o que Jesus está falando aqui? Gente, isso daqui não é pouca responsabilidade, não. Jesus está falando que ele nos deu a glória que ele recebeu do Pai, para que a gente seja um. Porque o quê? O mundo só vai reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo quando a gente se amar. Quando a gente estiver em plena unidade. Então, olha a importância que a gente tem de sermos igreja verdadeira. O mundo vai reconhecer Jesus através da nossa unidade e do nosso amor uns pelos outros. Mais do que simples momentos das nossas reuniões, a unidade ela deve ser um estilo de vida. A unidade da igreja depende diretamente da unidade com quem? Com Cristo. Eu não consigo ser um com meu irmão se eu não tenho comunhão com Jesus. Como que vocês explicam o amor que eu sinto por vocês sem conhecer vocês? Porque eu não conheço vocês, eu conheço só aqui. Eu digo de conhecer de intimidade, né? Mas o Senhor já coloca no nosso coração amor uns pelos outros. Sabe, se vocês me ligarem, sei lá, 3 horas da manhã, querendo desabafar, querendo pedir ajuda, querendo não sei o quê, tipo, eu não vou pensar, nossa, nem conheço essa pessoa, nem conheço esse fulano, essa cicrana. Não, vocês são meus irmãos. Vocês são minha família. Então, na verdade, a unidade da igreja é o retrato de cada cristão no seu relacionamento com Cristo. Se não há unidade na comunidade cristã, provavelmente a comunhão com Jesus também vai ser superficial. Então, em sua oração, Jesus ele pede o quê? Pela unidade, porque ela é a prova de que ele veio. Então, se a gente se odiar, falar mal uns dos outros, se a gente mentir, se a gente se maltratar, né? Se a gente... como que
as pessoas vão crer? Que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas vão achar que o nosso meio é o inferno e não é um pedaço do céu, não é alguém que reflete o reino de Deus, um lugar que reflete o reino de Deus. Então, uma igreja cuja marca são os próprios interesses, a cobiça por cargo, ou querer levar vantagem sobre o irmão, por mais sutil e aparente que seja, aponta o quê? Um relacionamento fraco, artificial e incoerente com os princípios do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja é amor. E onde não há amor, não há vida. E também não há o quê? Conhecimento de Deus. O fato de Deus ser amor exige de todo cristão e, consequentemente, da igreja o quê? Amar. A gente não tem outra saída, gente. Então, servir uns aos outros, Deus, ele nos deu capacidade e dons, né? E esses dons, eles devem ser usados o quê? Para servir a nossa comunidade local também. Deus, ele te deu dons para você servir ao outro. Tudo que envolve Deus, gente, tudo que envolve o reino de Deus, envolve o quê? O outro. Deus, ele nunca dá nada para nós, para parar em nós. Se Deus, ele te deu condição de você ser rico, de você estar rico, tá? Não é só para você. A bênção da riqueza também, ela é o quê? Ela é abençoada quando ela é compartilhada com o outro, tá? Então, nada para em nós. Se você sabe tocar bem, cantar bem, se relacionar bem, ser um bom amigo, enfim, Deus, ele te deu dons, capacidades, tá? Então, isso é para você disponibilizar no meio da igreja. Tem pessoas também que têm o dom, sabe do quê? De doar. Eu conheci uma moça, ela não gostava de servir, assim, diretamente, né? No sentido de ser uma obreira, né? Mas ela, gente, tinha um coração para doar que era uma coisa inacreditável. A facilidade dela, isso é dom também. Às vezes você tem um dom de quê? De deixar as coisas bonitas. Você gosta de deixar tudo bonito. A beleza também é serviço, sabia? Quando os irmãos, quando vocês chegam na Lagoinha Santos e tá tudo cheiroso, tá tudo arrumado, tá tudo um ambiente gostoso, isso é serviço. A beleza também é serviço. Por que que muitas vezes a gente se arruma para os outros, né? Se arruma para quem é de fora, mas a gente não se arruma para quem é de dentro. Você, às vezes a gente trata melhor uma pessoa que a gente não conhece do que as pessoas que a gente conhece. Então, tenham isso em mente, tá? Que nada do que você possui como talento deve ser somente para você. É sempre para o outro, tá? A gente deve também o quê? Levar as cargas uns dos outros. Todo cristão deve ser o quê? Receptivo. Deve ser um ombro amigo. Em todo momento, em todo lugar, sempre haverá alguém precisando de consolo e de conselho. É por isso que vocês precisam o quê? Sair da UTI o quanto antes. Amadurecer na fé. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que vocês possam o quê? Dar consolo e dar conselho. Mas como que vocês podem aconselhar sem conhecer a palavra de Deus? Vocês ainda estão com a mente o quê? Suja, com resquício do mundo. Vocês precisam passar por um detox espiritual. E o que é esse detox espiritual? A palavra de Deus. Ali está toda a vitamina que vocês precisam, todo antimundanismo que vocês precisam para limpar a mente e o coração de vocês, tá? Então essa é uma forma de manifestar também o amor de Deus, saber ouvir, falar sabiamente, deve fazer parte da nossa vida. As pessoas têm que falar com a gente e elas têm que pensar assim, nossa, você é uma pessoa sábia, é bom falar com você, você tem algo diferente. Porque a gente tem Deus, gente, dentro da gente. A gente tem o Espírito Santo. A gente tem que ser o quê? Pessoas sábias. Ó, leiam um capítulo de Provérbios por dia, tá? Querem ter sabedoria na vida? Leiam um capítulo de Provérbios por dia. Lá tem tudo que a gente precisa para saber, assim, em questão de sociedade, como lidar. Tem até se a gente deve emprestar dinheiro ou não. Tá? Tão maravilhoso que é Provérbios, gente. É muito bom Provérbios.
Sim, já sei, obrigada. Quando a igreja ela está pronta dessa forma, o mundo, por mais que critique a gente e chame a gente de bando de louco, bando de puritanos, por causa do evangelho, eles são os primeiros a recorrer a gente em pedido de socorro. Por quê? Porque eles sabem que na igreja eles encontram amor, eles encontram paz, eles encontram a presença de Deus em nosso meio. Então, o melhor caminho para que a gente se torne de fato um hospital, pronto para tratar as doenças da alma, é praticando com os próprios irmãos. A gente, né, vai o quê? Que nem eu falei para vocês, a gente pode até ser chamado de hospital, tá? Isso não é bíblico assim especificamente, né? Mas a gente fala isso alegoricamente. Mas vocês têm que sair da UTI. Tá? Então, também tem o quê? A disciplina. A disciplina para que haja o quê? Restauração. Na igreja, nós somos também disciplinados. Se a gente faz alguma coisa errada, né? Se a gente peca contra o nosso irmão, a gente é disciplinado através das ministrações. Deus disciplina a gente através das ministrações. Tá? Então, a disciplina na igreja ela deve ser aplicada com amor, com o objetivo de trazer a pessoa que está sendo disciplinada de volta para o caminho certo. Então, o que? A igreja, ela tem a missão de andar coerente com a palavra de Deus, tá? E uma igreja que é coerente com a palavra do Senhor, ela também se importa com o quê? Com missões. Não existe cristão que se converte, que Deus traz para perto dele, que não tem vontade do quê? De ir e pregar o evangelho para as pessoas. Que não tem vontade de evangelizar. Que cristão é esse que não tem vontade de evangelizar? Eu acho isso muito esquisito. Quando a gente convoca a igreja para evangelizar, que tem gente que fala, não, irmão, não curto muito evangelizar, não, e tal, não dou para isso. Como assim não dá para isso? Jesus falou o que pra gente? Ide, aqui ó, ide, Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E essa foi a ordem de Jesus. Não é uma questão de gostar, é um imperativo dele, tá? Então, a Bíblia do início ao fim, ela fala sobre missão. Deus, ele é um missionário, né? No início ele chamou um homem para que a partir dele todas as nações da terra fossem abençoadas. A gente foi abençoado através do quê? Do chamado de Abraão. Cristo é um missionário. Ele pregou e ele comissionou a igreja para que a gente o quê? Desse testemunho dele. Então a gente não tem saída, tá? Por que que muita... Aí eu comecei a refletir sobre isso. Mas por que tem gente que não gosta de evangelizar? Isso não existe. Um cristão, ele tem que gostar de evangelizar. Pô, ele teve a vida transformada. Ele conheceu a verdade. Se ele não tiver no coração dele uma vontade intensa de falar disso para o mundo, tem alguma coisa errada. Foi emocional, a entrega dele não foi verdadeira, porque isso não é normal, tá? Porque eu costumo falar, quando eu era adolescente, quando eu comprava um CD dos Paralamas do Sucesso, meu Deus do céu, eu queria contar para todo mundo, o CD tá maravilhoso, vocês têm que ouvir, e não sei o quê. E eu recebo Cristo na minha vida. Começo a enxergar a verdade. E eu não vou querer contar isso para todo mundo, teria alguma coisa errada comigo. O Espírito Santo, ele também é um missionário. Ele não só usou a igreja para pregar em Jerusalém, mas a levou até Roma e hoje até os confins da terra, né? A igreja das cartas é uma igreja missionária, uma comunidade mundial de uma vocação mundial que levou o evangelho para todas as partes. O fim de Apocalipse é um fim missionário. Lá no final de Apocalipse fala assim, pois virão povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, clamando em grande voz, que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. Isso é lindo demais, gente. Então, a igreja que segue a Bíblia e proclama o evangelho, ela tem que ser o quê? Uma igreja missionária, tá? Então, para fazer parte desse reino, o que é necessário? Abrir mão de si mesmo.
A gente não consegue ser igreja, ser cristão, sem abrir mão de nós mesmos, gente. Sem abrir mão das nossas vontades. Por quê? Porque as nossas vontades têm que ser a vontade de Deus. E quem nos capacita a ter alegria em fazer a vontade de Deus? O Espírito Santo, tá? Então, vocês precisam também o quê, ó? Se libertar dos pecados de vocês que vocês trouxeram do mundo com vocês. Sabe? Em oração, o Espírito Santo vai começar a ministrar na vida de vocês, tá? Então é necessário ser sem malícia e ser dependente de Deus como uma criança. É em um reino que pertence aos pobres de espírito e aos perseguidos por causa da justiça, tá? É esse reino, o reino de Deus. É desse reino que a gente faz parte. É um reino cuja justiça não é igual à nossa, pois os últimos serão os primeiros. Ser reino é ser igreja, é ser a comunidade dos santos. Vocês se lembram que eu falei para vocês, que já finalizou o estudo? Vocês se lembram que eu falei para vocês que, eu não sei se foi para vocês ou se foi para outra turma, eu fico confusa. Que foi, meu Deus, que eu ia falar? Deixa eu ver aqui. No final eu lembrei de alguma coisa. Um reino cuja justiça não é igual à nossa, pois os últimos... que a matemática do reino de Deus é diferente da nossa matemática. 2 mais 2 não é 4, tá? No reino de Deus é diferente. Então, vocês só vão aprender isso o quê? Conhecendo, tá? Eu quero ler aqui para vocês um trechinho desse livro aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, tá? Ele tá um pouco diferente, a versão mais nova dele tá bem mais bonita. O livro é bem lindão, tá? O meu é uma versão mais antiga. Eu quero ler isso daqui para vocês, ó. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade, vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos amigos. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Então, meus queridos, na igreja, a gente recebe códigos secretos do reino, para que a gente os manifeste na sociedade, para que a gente seja essa igreja gloriosa que Deus quer que a gente seja. E eu quero passar aqui para finalizar um vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Sobre a igreja. Tem que abrir aqui. Juliana, porque... Oi? Eu tenho uma dúvida. Tem uma dúvida? Pode falar. Nesse pedaço aí, você pode colocar novamente parte aí da justiça? O que ele fala, que eu já tinha lido isso antes. Aqui? E eu não entendi. É um reino cuja justiça não é igual à nossa, é isso? Não, aos perseguidos por causa da justiça. Certo. Por que o reino pertence aos perseguidos por causa da justiça? Tá. O que é esse perseguidos por causa da justiça? Tá. Ó, nesse caso, tá falando sobre o quê? Quando a gente pratica a justiça de Deus, Jesus falou que o mundo nos odiaria, tá? Por quê? Porque é uma luta, tá? Das trevas contra, né? Do mal contra o bem, tá? Porém, Jesus já venceu essa guerra, tá? Ele já tá escrito, já tem um fim. A gente só tá passando pelo processo, mas já existe um fim. Satanás, ele já tá derrotado. E quando os filhos de Deus praticam a justiça dele, há transformação no mundo. Então, o diabo, ele não quer que a gente pratique isso. Então, ele faz o quê? Com que o mundo nos odeie. Porque ele quer parar a gente. Entendeu? Então, nós, é o que Jesus falou. Vai chegar um tempo em que vai ter pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, esposo contra esposo. Entendeu?
esposa contra esposo, cônjuge contra cônjuge, entendeu? Por quê? Porque às vezes só você serve a Deus na tua casa. Só você, por enquanto, foi revelada a verdade. E aí o inimigo ele começa a usar as pessoas para ir contra você. Para o quê? Para tentar minar tua fé. Ele quer que você volte para ele. Ele quer que você comece a ter dúvidas sobre a existência de Deus. Ele quer que você comece a ter dúvidas sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. Então ele começa, quando você começa a praticar a palavra de Deus, a ter atos de justiça, tá? Você começa a manifestar o poder de Deus no mundo. Cristo através de você no mundo. Então, as pessoas, elas começam o quê? A odiar a gente. Por quê? Porque elas se enxergam, elas veem como elas são más. Entendeu? A nossa santidade incomoda, porque a gente é a luz. Você é a luz hoje. Você está no processo de santificação. Você, por exemplo, você veio de uma religião que você precisa, que tem algumas coisas também que é mais puxada para espiritismo lá dentro, entendeu? Então você precisa o quê? Conhecer a palavra para você entender como que funciona, para que você possa praticar. E se você veio de lá, provavelmente Deus vai te usar para ministrar para aquelas pessoas. Entendeu? Aos poucos. Então, no processo do conhecimento da verdade, as pessoas elas começam o quê? A rechaçar a gente, a querer afastar a gente delas, a querer desacreditar a gente. Entendeu? Às vezes, no início da nossa conversão, a gente ouve, essa daí virou crente, essa daí é crente do Paraguai, não sei o quê. Por quê? Porque o inimigo usa pessoas para poder envergonhar a gente, sabe? Para poder fazer a gente se sentir como se a gente estivesse sozinho no mundo, entendeu? Mas quem tem Deus está em maioria, entendeu? Quem tem Deus está em maioria. Então, quando ele fala aqui que a gente vai ser perseguido por causa da justiça, quando eu falei para vocês anotarem aí o site Portas Abertas, é portasabertas.org, tá? Entrem lá e conheçam o que está acontecendo com a igreja do mundo. A gente vive numa nação que, graças a Deus, é livre o nosso culto. Mas, meus queridos irmãos, a realidade do mundo para a igreja é outra. Tá? A gente, vivendo da forma que a gente vive livre, parece que não está acontecendo nada. Mas nesse exato momento tem cristão que está tendo sua casa destruída só porque é cristão. Tem cristão que está tendo sua família toda morta, queimada. É real, gente. A igreja, ela já é perseguida há muito tempo. Milhares de cristãos estão sendo assassinados todos os meses por pessoas de outras religiões. Essa semana eu estava vendo, estava até orando por uns irmãos que são cristãos indianos, porque os indianos estão queimando a casa deles e destruindo a casa deles pelo simples fato deles serem cristãos. Então, às vezes, nem precisa você fazer nada para a pessoa. O simples fato da pessoa saber que você é cristã vai fazer com que ela odeie você, entendeu? Só que o teu amor, o amor que tem em você, vai quebrar esse jugo, tá? Algumas pessoas acabam vindo para Cristo, outras continuam dentro da sua maldade, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? Não tá sobre nós a responsabilidade de converter o outro, tá? Isso não tá sobre nós, tá? Não é vocês que convertem ninguém, é o Espírito Santo que convence do juízo, do pecado, da justiça, tá? A nossa obrigação é o quê? É refletirmos Cristo, é mostrarmos para o mundo que nós somos filhos de Deus e que nós praticamos a justiça dele. Então, só pelo fato de eu viver em santidade, de eu estar esperando alguém para casar, de eu não viver uma vida promíscua, isso já irrita o mundo. Entendeu? As pessoas não entendem como que uma jovem de 40 anos não vive uma vida promíscua. Isso é loucura para eles. Entendeu? Então, toda vez que eles chegam em casa vazios,
foram pra balada, ficaram a noite inteira, postaram no Instagram, tiraram um monte de foto sorrindo, mas chegam em casa, choram. Eles não entendem como que eu chego em casa cheia do Espírito, feliz, sem ter estado na promiscuidade. Então eles não entendem como que eu posso estar feliz e como que eles podem estar tristes, se eles estão se divertindo, que para eles isso é diversão, mas eles sabem que não é. Entendeu? Eu sei que não é. Eu parei, por exemplo, eu gostava muito de ir em discoteca, de ir em rave. Eu gosto muito de música eletrônica. E eu ia. Nunca me droguei. Nunca fui de beber. Entendeu? As pessoas me entendiam. Hoje eu vejo que já era Deus na minha vida. Entendeu? Não era eu. Era Deus me guardando. Entendeu? Então, quando a gente... E as pessoas me entendiam. Por que eu não me drogava? Por que eu não bebia? Eu me lembro que teve uma vez que eu tava numa rave, aí eu falei assim para um amigo meu, por que você tem que se drogar se a gente já tá numa festa, a gente já tá feliz, a gente já tá dançando, já tá se divertindo? Eu não entendia. Entendeu? Então, quando você se converte, você começa a praticar a justiça de Deus, a santidade, começa a praticar a palavra dele, as pessoas elas não entendem. E elas se enxergam, porque lembra que eu falei que a palavra de Deus é como um espelho para o mundo? Por isso que as pessoas, o quê? Se sentem incomodadas, porque elas começam a enxergar a maldade do coração delas, elas começam a enxergar as trevas delas. E quando, por exemplo, se você tá no escuro, você tá dormindo, chega alguém e acende a luz, não dá aquela dor no olho? Entendeu por quê? Porque a glória de Deus vem. E é isso que as pessoas sentem. Deu para entender mais ou menos? Entendi. A justiça aí eu estava entendendo como a justiça dos homens, mas não é. Não, exatamente. É que nem ele fala aqui, ó. No reino de Deus, cuja justiça não é igual à nossa. Entendeu? No reino de Deus, a justiça é o quê? Quando alguém te faz alguma coisa ruim, você perdoa. A justiça do mundo é o quê? Vingança. Olho por olho, dente por dente. No reino de Deus, a justiça não é igual à nossa. Entendeu? Tá bom, querida? Ó, vou fazer o seguinte, não vai dar tempo de eu colocar porque já são 10h42, não vai dar tempo de eu colocar o vídeo aqui para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida para eu responder vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá certo, queridos. Eu vou mandar para vocês o vídeo lá no grupo, tá bom? Por favor, eu peço para vocês que vocês assistam, tá? Agora já começou o culto. Aí vocês vão pro culto, depois do culto, assiste, tá bom? Esse videozinho, mas assiste com fonezinho para vocês prestarem atenção na letra. É uma canção, é um clipe, tá? E no final tem uma ministração. Eu quero que vocês vejam a ministração que o pastor faz lá no final da canção, para vocês verem a beleza que é, tá bom? Ser igreja. Olha, amo a vida de vocês, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigada, viu, cada um que esteve presente. Eu vou tirar agora um print. Quem quiser aparecer, tá bom? É só abrir a câmera, tá? É bom ver a carinha de vocês, gente. Gente, é tão bom. Ó, lembra que eu falei pra vocês que beleza é serviço? Vocês têm que mostrar a cara de vocês. É gostoso ver todo mundo bonito, essa cara linda de crente cheio do Espírito Santo. Mas alguém vai abrir a câmera aí? Aí, Sibeli apareceu. Aí, o Nordeste tá aparecendo. Aí, Éder. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Vou lá. Ó, vou tirar. Foi. Ficou lindo. Gente. Obrigada, viu, Juliana? Beijo. Parabéns. É isso, obrigada. Pelas suas palavras. É isso, não sou eu não. É o Senhor, viu? Você explicou muito bem, parabéns. Obrigada, querida. É ele que capacita a gente. Hoje eu tô aqui, a Clícia tá aqui, mas amanhã vai ser vocês. Porque aluno meu não fica na UTI sempre não, viu? Aluno meu vira enfermeiro e vira médico.
viu? Ó, tô de olho em vocês, viu? Eu posso não lembrar máscara, gente, isso daí é o inferno. Em nome de Jesus, ore. Ore para Deus cessar esse, na verdade, assim, sabe? Para mim, tá acontecendo alguma coisa, não sei. Mas ora para Deus cessar tudo isso, porque eu não aguento não usar máscara. Primeiro que eu tenho falta de ar, né? Eu sou asmática. Então, para mim já é horrível. Segundo que eu não conheço ninguém, gente. O povo fica, Juliana é mais fácil me identificar por causa do cabelo, né? Às vezes eu uso um topetinho e tal, então o povo me identifica, né? E eu sou negra também, então tem pouco negro lá na igreja, então é mais fácil de me identificar. Mas a galera toda eu não identifico. Aí o povo, Juliana, eu fico assim, ó, meia hora para reconhecer. Mas e se vocês. Embaça o óculos. Né? Embaça o óculos, né? Que raiva. Eu vou estar lá hoje. Mais raiva da máscara. É verdade, é verdade. Eu vou estar lá hoje. A Clícia também, minha mãe às 18? Às 18 eu vou estar lá hoje. Se vocês estiverem por lá e me ver, então falem comigo, se vocês me encontrarem, dá um oi, vamos nos conhecer pessoalmente, tá bom? A minha mãe é a Tânia, tá? Se você, ela é líder da intercessão, se vocês precisarem de alguma intercessão, falar com ela também, tá bom? E quem quiser participar do Legacy Literário também, tá bom? Fale comigo, quem gostar de ler ou quem quer crescer mais no conhecimento, vamos conversar, vamos montar um grupo de leitura nosso, tá bom? Um grande beijo, bora pro culto, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, ó, aluno meu é crente de verdade, hein? Tô de olho em vocês, tá bom? Um grande beijo, queridos, fiquem na paz do Senhor. Beijo. Obrigada por todos, um beijo. Bom domingo, querida. Bom domingo. Obrigada. Amém, vocês também. Tá certo, Lucas? Tá bom, querido, não tem problema. Depois eu mando o link lá, viu? Deus abençoe.